Caiu no Enem. O FacBio responde. Olá, usuários do FacBio. Apoio ao estudo de biologia. Essa questão caiu no Enem na prova de 2004. Vamos ao enunciado. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, o vírus que causa AIDS, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente, seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. A respeito desse enunciado, pergunta-se: uma vacina eficiente contra o HIV deveria: Alternativa A. Induzir a imunidade para proteger o organismo de contaminação viral? Essa alternativa está correta. Uma vacina é uma coleção de antígenos, por exemplo, vírus atenuados ou fragmentos de um vírus, que são introduzidos no corpo humano para estimular a produção de anticorpos específicos contra o antígeno. Quando o vírus ativo penetra no corpo, já existem anticorpos para identificá-lo, marcando-os para serem destruídos por células de defesa do nosso sistema imunológico. Alternativa B. Ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. Essa alternativa está incorreta. Não é uma função das vacinas provocarem alterações genéticas no organismo portador de um vírus, mas sim prepará-lo para se defender, induzindo a produção de anticorpos específicos. Alternativa C. Produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que este entre nas células do organismo humano. Essa afirmativa está incorreta, pois ela afirma que uma vacina contra o HIV estimularia a produção de vírus, ou fragmentos do vírus para se ligarem ao próprio vírus. O correto é que as vacinas estimulam a produção de anticorpos para se ligar aos vírus ativos, marcando-os para serem destruídos pelas células de defesa do corpo humano. Alternativa D. Ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são os principais transmissores dos vírus para os seres humanos. Essa alternativa está incorreta, pois apesar de ser possível a transmissão do vírus HIV de algumas espécies de macacos para humanos, a grande parte dos casos de contágio ocorre entre os seres humanos, através da prática de sexo sem proteção com pessoas contaminadas com o vírus, através do compartimento de seringas entre usuários de drogas injetáveis, onde um deles esteja contaminado, através do uso de sangue contaminado em transfusões e através da transmissão de mãe para filho no momento do parto e durante a amamentação. Alternativa E. Estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva. Essa alternativa está incorreta, pois o vírus HIV não é encontrado na saliva das pessoas, não sendo, portanto, transmitido, por exemplo, por um beijo, exceto se ocorrer ferimentos na boca do casal. Professor Marco Nunes para o FacBio, apoio ao estudo de biologia.